A humanidade existe no planeta há cerca de 300 mil anos. Sobrevivemos a muitas guerras, bombardeios nucleares, fomes e pandemias mortais. Mas e se estivéssemos na Terra há 200 milhões de anos? A maioria das ameaças modernas aos humanos ainda não existia naquela época. No entanto, havia algo pior do que uma bomba de hidrogênio e doenças incuráveis: dinossauros. O que faríamos em um mundo cheio de enormes lagartos? Poderíamos ter durado pelo menos um dia no planeta durante o período Jurássico. Esqueça tudo o que você aprendeu sobre dinossauros e esta era com os filmes de Steven Spielberg. Hoje vamos enfrentar a verdade do ponto de vista científico. Se os humanos modernos se encontrassem no período Jurássico, eles não reconheceriam a Terra. Naquela época, tudo parecia diferente e até a posição dos continentes era diferente. Pangeia havia começado a se dividir em duas, mudando o clima e permitindo que a população do planeta crescesse. E em todos os sentidos. Foi durante o período Jurássico que os dinossauros se tornaram a espécie dominante. Foi apenas sua extinção em massa que ajudou os mamíferos a progredir, o que acabou levando ao aparecimento dos humanos. Mas isso ainda está muito longe. O principal objetivo dos humanos no período Jurássico seria não serem comidos. O conhecido Tyrannosaurus Rex era capaz de correr a velocidade de até 72 km por hora, ou 45 milhas por hora. Isso com um peso de 14 toneladas. Mas havia dinossauros mais leves e mais rápidos que caçavam em grupos. Para eles, um humano seria uma presa fácil. Velocidade, visão binocular, olfato excelente, visão noturna e instintos assassinos. O paleontólogo e biólogo evolucionista americano Stephen Brusatte, da Universidade de Edimburgo, acredita que teria sido necessário muito esforço para evitar a morte. Porém, os dinossauros predadores não seriam o único problema para os humanos, porque também existiam herbívoros. Eles não eram menos perigosos do que os predadores e eram perfeitamente capazes de acertar você com uma cauda pontiaguda ou empalá-lo com um chifre, simplesmente assustador. Além disso, você pode não ter sido notado e pisoteado até a morte. Acredita-se que o Diplodocus tinha o tamanho de 4 elefantes. Ao lado disso, uma pessoa se sentiria como um gato ao lado de seu dono. Caçar animais tão enormes seria incrivelmente difícil. Até hoje, os cientistas não sabem o quão forte era a pele dos dinossauros. Isso significa que não se sabe se ela poderia ter sido perfurada com uma faca, uma lança ou mesmo uma bala. Mesmo se você conseguisse matar um dinossauro, seu cheiro atrairia predadores e necrófagos. Se você ficasse muito tempo com um pedaço enorme de carne crua, com certeza teria sido cheirado e comido. Este não é o fim do problema. Durante o período Jurássico, o conteúdo de oxigênio na atmosfera era bastante baixo, cerca de 15%. Hoje esse número é de 21%. Muito provavelmente, os humanos modernos, uma vez na era dos dinossauros, teriam experimentado a hipóxia. Isso, por sua vez, pode evoluir para o mal da altitude, que leva a uma constante falta de ar, desorientação espacial, coma e, às vezes, morte. Mas digamos que poderíamos ter lidado com isso. E as fontes de água? O corpo humano não está acostumado com as bactérias e micro-organismos do Jurássico. Portanto, um gole de água de qualquer reservatório pode ser mortal. Hoje, a água potável passa por um tratamento em várias etapas, mas o risco ainda não é zero. O que podemos dizer sobre o período Jurássico? Pegar um parasita aqui, ou mesmo pegar um ancestral da malária em um mídia antigo, teria sido mais do que uma realidade. É provável que os próprios dinossauros tenham hospedado vermes gigantes achatados e redondos e milhões de outros parasitas que permearam os organismos de répteis antigos por completo. Não se esqueça dos vários insetos ou cobras que espreitam por toda a parte. Um toque ou mordida de algo errado pode tirar sua vida. Por exemplo, a teia da aranha gigante Nephila jurássica. Os cientistas não sabem se era venenosa, mas é sabido com certeza que ela tecia uma rede de 1,5 metro, ou 5 pés, de seda dourada forte. Talvez até pequenos dinossauros tenham ficado presos nela.
Vejamos agora o que os humanos teriam comido há 200 milhões de anos. Uma das melhores opções seriam ovos. Ovos de lagarto enormes, ricos em proteínas, teriam ajudado a saciar a fome. Mas você não é o único que pensa assim. Muitos outros dinossauros gostariam de polir as garras e ter direito a um lanche. Você teria que agir rapidamente para ficar à frente da concorrência e não ser machucado pela mãe. Se você não pudesse roubar ovos, você poderia ir pescar. Durante o período Jurássico, muitas partes das terras atuais foram inundadas. Lá nas águas rasas, na água quente, muitos organismos viviam, e um plâncton especial coloria a água de vermelho. Se a cor do sangue não te assustasse, você teria sido capaz de pegar um caracol. Mas isso iria também ser um caso de risco de vida. Os mares e oceanos daquela época eram lar de predadores perigosos. Por exemplo, o Liopleurodon. Seus dentes tinham cerca de 7 centímetros de comprimento, ou 2,7 polegadas. Se você não fugiu a tempo, você mesmo poderia ter se tornado a presa. E mesmo para uma dieta vegana no período Jurássico seria um teste para uma pessoa. Naquela época, muitas plantas diferentes cresciam na terra, mas sem indícios de flores, bagas ou frutos. Havia algo parecido com o fruto de um ginkgo moderno, mas por causa do cheiro nojento de excremento, você dificilmente seria capaz de comê-lo. Fungos e algas marinhas eram comuns na época, mas nenhuma das espécies era semelhante ao que os humanos comem hoje. Isso não significa que fossem todos venenosos, no entanto, você teria apenas uma chance de descobrir. Na melhor das hipóteses, uma experiência mal sucedida teria terminado em intoxicação alimentar, ou pior, uma morte dolorosa. Se um humano estivesse vivo no período Jurássico, essa pessoa estaria condenada à morte. Provavelmente teria acontecido em alguns dias. Ao mesmo tempo, se realmente houvesse muitas pessoas, elas teriam sido capazes de se adaptar. No entanto, o uso do metal teria que ser esquecido, mesmo que você o trouxesse dos tempos modernos. Em condições de alta umidade, rapidamente ficaria coberto de ferrugem. Conseguir qualquer coisa no local seria simplesmente impossível. É muito difícil trabalhar em condições de falta de oxigênio. Mas mesmo se eles se adaptassem, os humanos não seriam capazes de viver em paz com os dinossauros. É o que diz a bióloga e paleontóloga Victoria Arbour, do Royal Ontario Museum. Com base em nosso relacionamento atual com grandes predadores como leões, lobos e ursos, fica claro que humanos e predadores realmente se dão bem. Por exemplo, para proteger nossas casas dos lobos, as pessoas quase destruíram toda a população desse animal na América do Norte. Não está claro se isso teria funcionado com um predador 70 vezes maior do que um lobo. Uma esperança poderia ser encontrar um canto da Terra onde os dinossauros e outros monstros do passado não pudessem nos alcançar. Apesar de todo o perigo e imprevisibilidade do comportamento dos animais antigos, os cientistas há muito tentam ressuscitá-los. Pesquisadores liderados pelo geneticista George Church da Universidade de Harvard estão tentando inserir genes de mamutes extraídos do DNA antigo no genoma moderno do elefante asiático. Se tiverem sucesso, essas enormes criaturas lanosas podem reaparecer na Terra em algumas décadas. Os cientistas também estão tentando ressuscitar o dinossauro. Mas há um problema aqui, e esses enormes lagartos estão extintos há muito tempo. É preciso muito trabalho para obter seu DNA. No entanto, em certo sentido, os dinossauros ainda vivem lado a lado conosco. Crocodilos, pássaros e tartarugas são todos descendentes de antigos lagartos que conseguiram evoluir e sobreviver até os dias de hoje. Assim você pode tocar na história a qualquer momento. Basta estender a mão. Todas as informações que usei para criar esse vídeo são atuais no momento de seu lançamento. Talvez depois de um tempo os cientistas encontrem outros fatos que mudarão completamente nossa compreensão do período Jurássico. Mas essa é a beleza da ciência: buscar constantemente a verdade e aprender algo novo sobre o mundo ao nosso redor. Se você gostou deste vídeo, dê uma curtida. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito.
Clique no sininho para receber notificações oportunas sobre o lançamento de novos vídeos interessantes que estão esperando por você.